Olá, meus amados e queridos irmãos. Nós temos visto, no decorrer dos anos, muitas igrejas evangélicas surgindo com novas doutrinas e com métodos diferentes para tentar agradar o mundo. Mas existem algumas igrejas que mantiveram a doutrina bíblica viva e com fervor. E uma das igrejas que lutou por isso durante muitos anos foi a Assembleia de Deus. E podemos ver os resultados em nosso país. A maioria dos evangélicos no Brasil são assembleianos ou frequentam alguma igreja pentecostal. Por outro lado, existe a minoria formada por igrejas reformadas, como a Batista, Presbiteriana, Metodista e Luterana, e também outras igrejas dessa linha reformada. Desde o início, Daniel Berg e Gunnar Wingren chegaram no Brasil na intenção de pregar o evangelho e anunciar a teologia pentecostal. E essa doutrina se espalhou por todo o Brasil, impactando a vida de muitas pessoas. Os assembleianos tiveram uma grande importância para o crescimento do movimento evangélico aqui no Brasil. E isso foi mais visível através de missionários que serviram a Cristo com amor e temor. Pastores e missionários tentaram manter a doutrina bíblica, mas, infelizmente, homens que se venderam para o mundo resolveram introduzir novas doutrinas e ensinamentos que não provêm de Deus. Eu frequentei a Igreja Assembleia de Deus durante um tempo. Inclusive, eu tenho familiares e amigos que são membros de lá. Tem algumas coisas que eu não concordo, como o regime interno, que às vezes é rígido demais. Se torna tão pesado que nem mesmo os pastores conseguem suportar e levar esse fardo pesado. E mesmo assim, aplicam essas regras aos fiéis. Entretanto, por outro lado, não podemos ser liberais e sair por aí se vestindo de qualquer jeito e se comportando como o ímpio. Devemos ter pudor e buscar dar um bom testemunho diante das pessoas para não envergonhar o nome de Cristo. Mulheres de oração que acordam às 7 da manhã para orar na igreja. Os assembleianos fazem evangelismo nas praças públicas, fazem também ponto de pregação nas casas e o fervor espiritual ainda continua. Essas coisas são evidentes na Igreja Assembleia de Deus. Eu já fui convidado para pregar em uma igreja da Assembleia de Deus e eu fui muito bem recebido e acolhido pelos meus irmãos na fé. E por favor, não percam esse fervor e carinho pelas pessoas. Tomar um cafezinho e falar sobre a Bíblia horas e mais horas é bom demais. Nos lugares mais pobres, vocês estão lá, evangelizando e levando o nome de Cristo com amor. E eu fico impressionado como que a Assembleia de Deus consegue alcançar esses lugares que outras denominações não conseguem alcançar. Eu espero que essa iniciativa continue por muitos anos. Eu sei que existem várias igrejas com o nome Assembleia de Deus. E o meu recado é para os pastores e líderes que estão aos poucos destruindo a denominação. Ou seja, o trabalho em que Daniel Berg e Gunnar Wingren tanto defenderam e lutaram para manter a obra viva através da oração. Infelizmente, alguns pastores estão envergonhando a história e os princípios dessa igreja. Eu já estudei um pouco sobre a história de alguns missionários assembleianos e eu percebi de como eles amavam a obra de Deus. Esses missionários atravessavam cidades e cruzavam rios em busca de alcançar apenas uma alma para Cristo. Mas o que está acontecendo com alguns pastores assembleianos? Alguns pastores estão se tornando liberais e estão criando doutrinas que agradam à sociedade e não a Deus. Um exemplo bem claro foi o que aconteceu recentemente em uma igreja da Assembleia de Deus muito famosa aqui no Brasil, onde um pastor ungiu uma mulher como pastora e fez um grande discurso tentando justificar a ordenação pastoral feminino.
eu quero deixar algo bem claro aqui. Eu acho que a mulher deve ter o seu espaço na igreja, mas não há nenhuma recomendação na Bíblia para a ordenação pastoral em favor das mulheres. Talvez você se lembre de Raquel e você pode afirmar que ela foi pastora. Sim, ela foi pastora, mas ela cuidava de animais, ovelhas e não de pessoas. O contexto da vida de Raquel não tinha nada a ver com liderança ministerial. Ou seja, é assim que começa. Devido à pressão do mundo e o avanço das ideias da sociedade, essas igrejas acabam aceitando algumas coisas que anteriormente não aceitavam, se moldando conforme a vontade das pessoas e não de Deus. Entretanto, o pior não é isso. O que eu mais ouço dos meus amigos assembleianos é sobre os escândalos que estão acontecendo, fazendo com que o nome da denominação seja manchada. Recentemente saiu em um jornal de notícias sobre algumas igrejas que estão sendo investigadas por causa de lavagem de dinheiro e fraude. E você sabe qual é a denominação que está em primeiro lugar no ranking? É uma igreja da Assembleia de Deus em São Paulo. Inclusive é a maior do estado. A pior coisa que aconteceu no meio evangélico foi se misturar com a política. Igrejas dando oportunidade para político falar no momento do culto e até mesmo pregar com temas envolvendo a eleição e pedidos de votos. E isso tem se tornado frequente. Inclusive, essa mega igreja da Assembleia de Deus em São Paulo está sendo investigada por suborno e envolvimento de dinheiro ilícito em favor de um político. Em 2021, cerca de 3.000 pessoas abandonaram uma grande igreja da Assembleia de Deus muito forte em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, por causa dos escândalos que aconteceram na igreja envolvendo práticas imorais de um pastor muito importante que liderava a igreja. Depois de um tempo, teve eleição nessa igreja. Em vez de ser algo pacífico, se tornou em uma grande confusão e muita bagunça. É por isso que alguns irmãos pentecostais estão indo para o catolicismo ou até mesmo abandonando a igreja. Será que vocês, pastores, não têm vergonha de cometer esses atos e sujar o nome dessa igreja? E o pior é sujar o nome de Cristo. Eu converso com alguns amigos assembleianos e sabe qual é a principal justificativa deles para sair da igreja? É que eles não estão mais aguentando os escândalos de seus líderes. Pecado sexual, falta de amor, indiretas do momento da pregação e o abuso de autoridade. Eu percebi que algumas pessoas que frequentam a Assembleia de Deus, não os assembleianos que são verdadeiros e genuínos, mas aqueles fanáticos e religiosos, eles estão mais defendendo os seus pastores do que a própria Bíblia Sagrada. Então fica difícil. Nós precisamos defender os nossos líderes. Porém, cuidado com a idolatria. Cuidado com esse pensamento narcisista. Tome muito cuidado com isso. Há um tempo atrás, uma Assembleia de Deus aqui no Brasil fez uma estátua para um pastor e colocou bem na praça da cidade. Então, o nível já está praticamente mudando de direção, está subindo. Está se tornando uma idolatria praticamente aos pastores. Você deve defender a sua igreja com amor, mas tome muito cuidado com a idolatria. Essas coisas afastam as pessoas da igreja e precisamos zelar. Devemos ter temor, mas não confunda temor e zelo com idolatria. A responsabilidade é muito grande em levar o nome de uma igreja missionária como a Assembleia de Deus. Mas, hoje em dia, esse nome se tornou genérico e qualquer um pode usar esse nome sem se preocupar com as consequências. É por isso que eu acredito que a verdadeira igreja Assembleia de Deus, aquela que mantinha os louvores bíblicos, a doutrina bíblica e o fervor espiritual, se perdeu completamente.
Alguns seguidores aqui do canal, inclusive assembleianos, entraram em contato comigo e cortam meu coração ao saber que essas coisas têm frustrado e desanimado o coração deles. Sair de uma denominação evangélica que zela pela palavra de Deus nunca será a melhor saída, mas chega um momento em que os escândalos se tornam tão explícitos que não tem outra opção a não ser sair da igreja. Porém, eu não quero, de forma nenhuma, generalizar. Ainda existem igrejas que levam o nome da denominação com seriedade e que zelam pela palavra de Deus e continuam fazendo missões em todo o Brasil. Mas, infelizmente, a maioria dos escândalos que são noticiados nos sites vem de igrejas pentecostais, principalmente da Assembleia de Deus. Você que é pentecostal e congrega em uma igreja assembleiana, ame a sua igreja, ame o seu pastor, ajude e auxilie ele em tudo o que estiver em seu alcance. Lute para manter o ambiente saudável, faça a diferença, pois muitos líderes famosos não estão conseguindo fazer isso por causa da soberba ou orgulho. Eu tenho recebido algumas mensagens de irmãos assembleianos que estão querendo sair de sua denominação e conhecer um pouco mais sobre a teologia reformada. Ou seja, ingressar em uma igreja batista, presbiteriana ou em uma outra igreja reformada. E essa nova onda está crescendo muito, porém isso deveria nos assustar. O certo seria pessoas não convertidas nos procurar para participar da igreja em que nós frequentamos, e não pessoas convertidas querendo trocar de igreja. Mas isso está acontecendo por causa dos escândalos e a imprudência de alguns pastores em liderar a igreja. Eu espero que a denominação Assembleia de Deus volte às raízes e que os pastores voltem a respeitar e ter seriedade pela instituição e que parem de ficar escandalizando o nome de Cristo. Eu sei que essa tarefa é difícil, mas se não houver mudança, as igrejas com o nome Assembleia de Deus serão desprezadas por todos e ninguém vai querer mais frequentar qualquer igreja que contém esse nome. Entretanto, não se engane, tem outras denominações que estão seguindo o mesmo caminho, inclusive igrejas reformadas com teologia liberal. Eu sei que é Cristo que mantém a igreja de pé. Por isso, ore pela sua igreja e faça tudo com amor e com dedicação. Sendo assim, muito obrigado por assistir esse vídeo até o final. E se você gostou, não se esqueça, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. E que Deus o abençoe. Em nome de Jesus. Amém.